Olá, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre comida, sobre nutrição. E eu converso com a nutricionista Camila Simões. Tudo bem, Camila? Bem-vinda. Tudo bem, Roberta. Obrigada, que agradeço o convite. Vamos falar sobre a questão da nutrição, de alimentação saudável. De uma forma geral, hoje, como é que você avalia a alimentação da população brasileira? De uma forma geral, eu acho que a alimentação está um pouco pobre e rica, pobre em nutriente e rica em produtos industrializados, né? Então, todo mundo hoje precisa de praticidade, as pessoas estão numa rotina muito mais corrida de trabalho, muita coisa mudou com o tempo. Então, as pessoas buscam a praticidade nas prateleiras dos supermercados. Então, às vezes, por falta de informação nutricional e tudo mais, acabam consumindo alimentos congelados, que tem mais conservante, sempre pensando em otimizar tempo e nem sempre se preocupando em saúde, né, com a saúde dela. Ter uma alimentação saudável quer dizer gastar tempo. Não diria gastar, talvez investir ou reorganizar o seu tempo, né? Porque hoje dá para você deixar certos alimentos prontos, separados, cortados. Você precisa se organizar na sua vida. Então, a gente às vezes pensa que economiza tempo comprando um congelado e deixando ele 50 minutos no forno, quando eu poderia usar esses 50 minutos para fazer qualquer outra refeição menos industrializada, mais saudável, mais in natura, né? Consumir mais alimentos crus, por exemplo, uma salada, refogar um legume, grelhar um frango. São refeições saborosas também, mas que demandam às vezes até menos tempo. Então a gente fala, né, falou muito em consultório, o paciente ele espera 50 minutos chegar uma pizza, mas ele não perde 5 minutos para fazer um omelete, por exemplo. Então o tempo é relativo, né? Quanto que aquela pessoa está disposta a otimizar o tempo dela em prol da saúde? É um bem maior. Agora, em relação aos nutrientes, por exemplo, você cozinha, faz um almoço. O congelar esse alimento que você produziu, não industrializado, Sim. você tem perda de nutrientes? Olha, eu não posso falar para você que não. Perda sempre tem um pouquinho com todo o processo, quando a gente modifica o alimento, né? Então, eu descasquei, saiu a casca, saiu algumas coisas, fiz o congelamento. No congelamento, a gente ainda consegue preservar bastante coisa. O que se perde é insignificante perto dos benefícios que eu ainda tenho em consumir algo que eu cozinhei do que comprar algo pronto. Industrializado. Exatamente. Agora, quando as pessoas procuram e falam de dietas saudáveis, geralmente elas pensam no bolso. Porque hoje, comer saudável quer dizer gastar um pouquinho mais. Quando a gente fala, de repente, de um alimento orgânico, alguma coisa, ou não. Na verdade, é assim, né? Depende. Tudo depende dentro da nutrição. A gente consegue comer bem gastando pouco? Consegue. Porque frango não é tão caro. Quando a gente quer, a gente chama de inventar moda na alimentação, então consumir mais oleaginosas são mais caras. Eu não preciso consumir todos os dias, nem ter uma variedade enorme. Isso demanda um pouco mais de dinheiro. Mas eu consigo equilibrar e, por exemplo, rearranjar esse dinheiro com R$ 20 que eu gastaria num lanche rápido, em qualquer lugar, numa praça de alimentação, com esses mesmos R$ 20 eu consigo usar ele no mercado de forma mais inteligente. Então, vai dar disposição, às vezes o paladar da pessoa não colabora, então é muito fácil a gente falar, pega esses R$ 20 que você gasta por dia e melhora a sua feira, né? Compra mais salada, enfim, mas e se a pessoa não gosta de salada? Né? Aí levanta outra questão. Mas, particularmente, eu trabalho com o simples, né? Dá para fazer bastante receita elaborada, mas dieta não sai caro. Eu acho que isso é um mito que a gente tem que quebrar. Dieta, eu digo comer bem, né? Comer de forma mais saudável, né? De forma mais natural. Não é caro. A gente consegue equilibrar isso. Agora vamos falar um pouquinho então sobre esses produtos industrializados, que eu acho que não tem gente que não tenha na mesa um produto industrializado, né? É difícil abrir a geladeira de alguém e ser uma geladeira perfeita. Perfeita. Eu diria, quais são os riscos de se fazer o uso então constante desses alimentos industrializados? Então, o desenvolvimento de doenças, então a gente fala de doenças que apareceram ao longo do tempo de forma mais frequente, então diabetes tipo 2, hipertensão, a obesidade mesmo, a gente coloca ela como uma doença metabólica, né? O sobrepeso, o excesso de peso vem junto com esses alimentos, porque muitos deles têm muito sal, como eu falei, tem muito açúcar, tem a parte de farinha branca que é bem discutida, então o glúten ele não chega a ser o vilão de todo mal assim da história, mas a parte de farinha branca, tudo isso somado de forma frequente
acaba prejudicando e gerando mais doença. Então a gente chama os alimentos protetores, se eles estivessem mais presentes, talvez eu não precisasse parar de comer farinha. Quem são esses alimentos protetores? São os alimentos naturais, então são os legumes, as verduras e as frutas. A gente chama de alimentos protetores, os chás também, né? Então, atenção para gestante, lactante, criança, não são todos os chás que podem consumir, mas os chás, de maneira geral, para a população geral, fruta, legume, verdura, alimentos naturais, né? Os sucos de fruta também ajudam bastante, às vezes tem criança que não come a fruta, mas toma um suco natural. Também é bem discutido por conta da frutose, mas a frutose que é natural do alimento, ela não é tão prejudicial assim para a saúde como a mídia coloca, né? Então, eles têm compostos bioativos que são capazes de proteger as nossas células, né? Colocando a grosso modo. Então, se eu tenho um estímulo ruim no meu organismo, um estímulo agressor, que seria comer os alimentos industrializados, por exemplo, se eu tenho isso de uma forma equilibrada, porque eu também consumo esses alimentos protetores, eu não preciso tirar tudo da minha rotina. Eu não preciso ir para um aniversário e não comer o salgadinho ou não comer o bolo. Se eu consigo equilibrar isso na minha semana, não faz mal. O que faz mal é a frequência com que as pessoas consomem e a quantidade. Então, vamos falar de pizza. Pizza, antigamente, a gente pedia uma vez por mês, reunia a família. Hoje, pizza é janta de todo mundo, né? Quase diária, né? Quase diária. Então, a pizza é um vilão? Não. Mas a forma com que é Quantidade, consumida e né? a quantidade, a frequência, é isso que faz a diferença, né? No final das contas. Acho que a gente pode dizer que hoje a gente tem um problema de desequilíbrio, né? Desequilíbrio total. Não é essa questão de proibição, não tem que Não se existe proibir. vilão ou mocinho, Isso, né? é um É desequilíbrio. quanto de cada você come. Eu como muito pouco alimento que faz bem e muito mais alimento que faz mal. No final das contas, o que vai sobressair? Os malefícios daquilo que eu como em excesso. Só para a gente finalizar, então, essa questão dos industrializados, os embutidos entram nesse mesmo sistema. Entram nesse mesmo sistema. Também quantidade super alta de sal, de conservante. Não é indicado, tem muita criança que come, né? Também. Gestante. Então, assim, é o famoso sal escondido. O teor de sódio nesses alimentos, o sódio entra como um conservante. Então, e também é assim, esporadicamente, não é o que vai definir a minha saúde ou a minha doença, mas está cada vez mais presente nas mesas, né? Ok, no próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre nutrição, mas antes eu tenho um recado para você. Comprar, construir ou reformar um imóvel é o objetivo da maioria dos brasileiros. E o consórcio Ademilar é a melhor forma de conquistar este sonho. Ainda mais se você contar com a experiência e segurança da Ademilar, que foi a primeira empresa do Brasil a trabalhar com consórcio de imóveis e até hoje é a única que atua com exclusividade no segmento. Uma verdadeira especialista. Milhares de pessoas em todo o país conquistaram a casa própria com a ajuda dos planos acessíveis e flexíveis da Ademilar. E não para por aí. Você também pode planejar um futuro tranquilo a partir da chamada Aposentadoria Imobiliária Ademilar. Com ela, você aumenta o seu patrimônio, garante uma renda extra e vive muito mais sossegado. Invista com quem mais entende do assunto. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e comece agora mesmo a conquistar seus objetivos. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é nutrição e eu converso com a nutricionista Camila Simões. Camila, a gente finalizou o bloco anterior falando sobre o problema dos industrializados, dos embutidos. E eu queria te perguntar o seguinte, alimentos que contêm um prazo de validade longo, já é um alerta para a gente? Sim, quanto mais longa a validade desse alimento, né, maior é a quantidade de conservantes, salvo exceções, mas quanto maior o prazo de validade, mais conservante tem para aquele alimento durar cada vez mais. E não existe nenhum conservante hoje, falando em industrializado, em prateleira de mercado, que faça bem para a saúde, né? Ou seja, prazo estendido, alerta. Alerta. Agora, a gente tem alguns alimentos, a gente está falando sobre a questão do equilíbrio, né? Sim. Sobre nem o vilão, nem o mocinho, mas tem um equilíbrio. E aí, às vezes, quando a pessoa quer essa alimentação saudável, ela às vezes exagera também no saudável. Exagerar no saudável é um problema? Olha, não é um problema. Quanto mais você puder comer alimentos saudáveis e menos alimentos processados, ultraprocessados, com açúcar, enfim, melhor para a sua saúde. Mas isso também entra a questão emocional, a parte de ansiedade e o quanto aquilo afeta a vida daquela pessoa.
Tem gente que cria uma neura porque sempre atrela a alimentação saudável com o peso. Então, hoje a gente recebe lá na clínica muitas mulheres que elas comem saudável de forma crônica, podemos dizer assim, elas fogem de tudo porque elas têm medo de engordar. E elas ficam nessa crença de que se ela sair da dieta um dia, o ano dela foi perdido. Então, isso é uma questão mais psicológica do que de saúde propriamente dito, né? Então, Agora, se a gente for pensar, por exemplo, num único alimento, uma pessoa que ama cenoura, é um alimento saudável. sim. Mas se ela se entupir de cenoura, isso pode trazer algum malefício ou não? Olha, no caso da cenoura, como ela é rica em vitamina A, existe alguns casos de hipervitaminose A e tem alguns sintomas, a pele fica um pouco mais alaranjada, né? Cria uma película, às vezes, nos olhos da pessoa, isso de uma forma, assim, uma quantidade imensa, né, de vitamina A. Mas, de maneira geral, consumir todos os dias cenoura não me traz nenhum malefício para a saúde. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da gestação. Normalmente há muita preocupação em torno da alimentação na gravidez, né? O que exatamente a gestante precisa considerar quando, de repente, dependendo do grau do trimestre que ela está, do Sim. nível de gestação, que cuidados ela precisa ter? De uma maneira geral, a gestante precisa pensar sempre na hidratação, né? Então, a quantidade de água que essa gestante bebe. O refrigerante é muito discutido na parte de programação metabólica, porque hoje a gente sabe que o que a gestante faz durante a gestação é completamente capaz de influenciar na vida até adulta daquele bebê. Então, no desenvolvimento de doenças, por exemplo, diabetes, obesidade, hipertensão, autismo. Isso tem a ver com a hiperatividade. alimentação da gestação? Sim, inclusive teve um estudo em que foram avaliadas crianças de 7 a 9 anos e eles pegaram as crianças com mais sobrepeso, né, e compararam. As mães das crianças que consumiram no segundo trimestre de gestação refrigerante, as crianças, independente se aquela criança consumia refrigerante ou não, elas tinham mais sobrepeso do que o outro grupo de crianças. Então, crianças que a mãe não consumiu refrigerante, por mais que a própria criança consumisse o refrigerante, ela tinha menos sobrepeso do que a que as mães consumiram no segundo trimestre de gestação, né? Esse estudo mostra pra gente como interfere, como a programação metabólica, que é o nome que a gente usa, é capaz de influenciar mesmo na vida do filho, não só no nascimento, não só durante a formação da criança, como também na vida adulta. Então, vamos ajudar aqui os telespectadores, quem está gestante, o que pode, por exemplo, primeiro trimestre, o que é aconselhável comer e o que se deve evitar? Quando a gente pensa numa gestação planejada, essa alimentação deve já vir antes da gravidez, para que a gestante prepare o corpo dela para receber um bebê. Então, a gente pensa muito em vegetais verdes escuros por conta do ácido fólico, né? Tanto que quando a gente faz um tratamento nutricional antes de engravidar, entra essa suplementação, entra essas indicações. E durante a gestação, de uma forma geral, a gente tem que considerar, de uma forma assim intensa, a hidratação faz muita diferença. O consumo de alimentos ricos em ômega 3, para o desenvolvimento tanto neuromotor da criança quanto cognitivo. O ovo é um alimento muito importante por conter colina também, super relacionado com a parte cognitiva da criança. Então, toda essa parte de desenvolvimento neural, no primeiro trimestre, é muito importante, mas a importância dele não se limita ao primeiro trimestre. Sim. Então, a alimentação ela tem que ser levada a sério desde antes de eu engravidar até o pós-parto, né? Algo que a gente não tem um período da gestação que a gente fale, olha, agora você pode dar uma relaxada, né? Pelo ponto de vista nutricional, as necessidades da gestante aumentam porque ela está gerando uma vida, então ela tem que nutrir aquela vida e ela não pode se desnutrir. Então, O que precisa evitar? refrigerante, né? Como o estudo mostrou, acho que já convenci todo mundo. 40 semanas Bebida sem alcoólica. refrigerante. Ou mais, né? Porque depois vai amamentar ainda. Vai amamentar. Então, refrigerante, bebida alcoólica. Hoje o consumo é muito preocupante porque, por mais que pareça óbvio, a gente vê bastante mãe, bastante gestante, que fala assim, poxa, mas eu fui numa festa e falaram que se eu tomasse uma latinha não tinha problema. Sempre tem problema, né? Eu acho que fica também de reflexão. A gente tem a vida inteira para consumir álcool. Por que eu vou consumir naquele momento?
será que não vale a pena pelo bem do meu filho? Então, o álcool hoje ele é relacionado até com a parte de má formação da criança durante a gestação, fenda labial, né, o lábio leporino, parte cognitiva da criança. É uma criança que, quando a gente avalia depois do nascimento, ela demora um pouco mais para desenvolver, a memória da criança também, relacionada com o excesso de açúcar durante a gestação. Então, os índices de diabetes gestacional estão cada vez maiores. Então, mãe que abusa no doce... Mãe que abusa no doce tem mais chance de desenvolver diabetes gestacional. Isso leva, às vezes, para uma gravidez de risco. A gestante perde a qualidade de vida. Então, a gente nunca pode misturar gestação, pensar que a grávida está doente. Não, ela está mais viva do que nunca, ela está gerando uma vida. Então, ela tem que ser ativa, lógico, sempre com o olhar do médico em cima, porque a gente está dizendo de maneira geral. Mas ser ativa, atividade física hoje é indicado para gestante. Então, se você não tem nenhuma contraindicação, é indicado, tem que ter um profissional adequado que vai monitorar tudo isso, né? A gente monitora a frequência cardíaca na gestante, mas é super indicado porque auxilia bastante. A parte de alimentação, a parte de exposição ao sol com cautela por conta da vitamina D. Então, certos nutrientes são indispensáveis. Eu diria assim que ômega 3, vitamina D, diminuir o consumo de açúcar. Não digo isentar, né? Porque a gente tem uma vida social também. Mas diminuir de forma significativa o consumo de açúcar, de sal de adição nos alimentos, de produtos industrializados por conta desse sal escondido, como a gente falou anteriormente. Bebida alcoólica, que o consumo deve ser proibido durante a gestação, né? Esse é o meu ponto de vista como nutricionista. Sim. Eu não vejo indicação nenhuma para uma grávida consumir álcool. O que mais? O ovo para ela é um alimento barato, é um alimento acessível e é um alimento que traz muitos benefícios para a saúde da gestante. De preferência cozido ou tanto faz? Nunca frito, né? Mas cozido no omelete, mexido com tomatinho, com ervinhas, para deixar mais saboroso, né? Porque também o consumo frequente as pessoas acabam enjoando. E sempre bastante água, né? Tá, ok. No próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre nutrição. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é nutrição e eu converso com a nutricionista Camila Simões. Camila, a gente está falando sobre como que a alimentação saudável interfere na gestação e na vida do bebê, e até depois na fase adulta dessa criança. É possível, através da alimentação, a gente prevenir alterações cromossômicas, por exemplo? Na verdade, o que se tem de estudo hoje é que, através da alimentação na gestação, alguns estudos bem recentes, isso é algo super prematuro na nutrição, né? Há alguma relação entre homocisteína elevada na gestante e o nascimento de crianças com síndrome de Down. Então, crianças que nascem com síndrome de Down, as mães que possuíam homocisteína mais elevada no sangue, a chance era um pouco maior, né, dessa criança nascer com essa alteração. Não se sabe ainda se interfere direto no cromossomo, né, na trissomia, enfim, mas a homocisteína é um parâmetro sanguíneo que a gente pede, é um exame simples de sangue, rotina, e que a gente controla basicamente, lógico que existem casos de alteração genética, polimorfismos, comendo melhor, então consumindo alimentos mais ricos em ácido fólico, por exemplo. A gente controla os níveis de homocisteína, que é muito importante na gestação e também para a saúde geral, porque o aumento de homocisteína está relacionado com doença cardiovascular e outras doenças, mas agora, recentemente, foi verificado que as mães que deram à luz com crianças com síndrome de Down possuíam um aumento significativo na homocisteína durante a gestação. Então, ainda vai sair muita coisa sobre esse assunto, né? Não posso dizer que a alimentação mexe direto na alteração cromossômica, mas tem alguma coisa nesse caminho que acaba se interligando. Ainda deve ser novas pesquisas. Daria, talvez, para se evitar com a ingestão de alimentos evitar ou diminuir a possibilidade, a chance, né? De tentar controlar de alguma forma. Então, a gente ainda não sabe se é possível prevenir esse tipo de alteração cromossômica, mas a gente sabe que existe sim uma relação e isso deve aparecer aí nos próximos estudos, né? Gestantes vegetarianas ou veganas, como deve ser essa alimentação? Normalmente, quando a gestante é vegetariana ou vegana, ela tem uma alimentação muito rica e ela já tem naturalmente uma preocupação com nutrientes como
Ferro e vitamina B12, né, que tem que estar de uma forma equilibrada na alimentação da gestante, mas entra a parte de suplementação, né? Então, essa mulher não come carne vermelha, ela consome alimentos mais de origem vegetal, natural, não tem nenhum malefício, né? Muito pelo contrário, ela consome alimentos muito saudáveis, só que ela precisa ficar atenta na quantidade de nutrientes, né? Então, aquele nutriente que provavelmente ela tem menos acesso, porque seria proveniente de carnes e tudo mais, ela pensa numa suplementação um pouco mais, que seja mais vista de perto pelo médico, pela nutricionista que acompanha, mas sem problema nenhum. Já que a gente está falando de nutrição na gravidez, eu acho que um dos assuntos muito comuns é a questão da azia, principalmente no último trimestre. Tem algum alimento que pode ajudar a combater essa azia? Olha, Roberta, muito se discute mais a azia no último período de gestação, né, no último trimestre, é por conta do espaço que o bebê está ocupando. Tem nada a ver com o cabelo do bebê, né? Crenças, né? Quem sou eu para discutir? Mas é mais a parte assim, evitar consumir líquido junto com a refeição. Então, deixar as refeições menor quantidade. Então, em vez de eu comer um pratão de comida, eu como um pouco menos, depois eu comer pequenas refeições com um espaço de tempo mais curto, né? Então, comer mais vezes, menos quantidade para nunca ficar muito cheia. Evitar deitar depois das refeições, evitar o consumo de muito líquido junto com as refeições, né? Tudo isso para evitar a volta do suco gástrico por pressão do bebê no nosso estômago e ter um pouco de melhor de qualidade de vida nessa hora, porque às vezes é algo inevitável, né? Ele está ocupando bastante espaço aqui dentro. Então, pressiona mesmo e acaba tendo a azia. Agora, muita mamãe começa a ter compulsão por comida, né? Que dica Sim. que a gente pode dar? Talvez isso seja muito mais uma questão de ansiedade do que uma questão fisiológica mesmo. Existe essa necessidade de comer tanto? Existe uma fome aumentada, porque o seu corpo está pedindo mais nutriente, ele precisa de mais substrato para a vida, está gastando mais. Então, automaticamente aumenta a fome. Né? Se é uma fome equilibrada, em que, poxa, ela comia uma certa quantidade de comida de verdade e ela aumentou essa quantidade, super normal. Quando essa ansiedade, né, esse aumento dessa fome é relacionado com a parte emocional, então ela está ansiosa porque o bebê vai chegar, ela está ansiosa porque ela tem que montar o quarto, ela está ansiosa porque isso gera muita discussão também. A gestante fica muito ansiosa, tá pensando no parto. Será que vai conseguir? Será que vai doer muito? Será que vai ser cesárea? Aí o pós-parto, vou amamentar ou não? Então, toda essa ansiedade que gera acaba descontando na comida. E isso é super normal. Por isso que até o acompanhamento psicológico durante a gestação, para manter essa calma, né? Essa conscientização de que tudo bem, você quer um parto natural, se tiver que acontecer, vai acontecer, mas se não der, não tem problema, o bebê vai nascer de toda forma. Manter a gestante mais tranquila, né? Porque a ansiedade, ela vem, é normal. Tá ok. Camila, muito obrigada pelas suas informações, sucesso. Obrigada, eu que agradeço. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.